No último vídeo, eu falei com você do comecinho da Guerra Fria. E neste, eu vou continuar falando desse período da história mundial. Eu sou a professora Denise Lícia e este é o meu canal. Aqui eu trato de relações internacionais em vídeos curtos, videoaulas pequenas para você estudar rapidinho as relações internacionais. Já se inscreveu no meu canal? Já curtiu esse vídeo? Já deixou aqui o seu joinha? Então, seguimos na linha dos embates entre Estados Unidos e União Soviética lá dos vídeos anteriores. E a tensão só aumenta. Em 1947, a gente tem a divulgação da Doutrina Truman. Doutrina Truman. Isso que a gente chama de Doutrina Truman eram as diretrizes da política externa do presidente Truman, que exigia esforços especiais para combater a expansão dos soviéticos pelo mundo. A gente está na Guerra Fria, não se esqueça. A ideia era de que o mundo estava dividido entre dois sistemas, os governos livres, democráticos e os totalitários, principalmente comunistas, ou totalitários comunistas. A doutrina Truman era direcionada aos países da zona de influência dos Estados Unidos, mas que não eram assim tão conectados com a ideologia capitalista norte-americana, que a gente pode chamar então esses países de elos mais frágeis do sistema. Então, aproximar de alguma maneira esses países evitaria o avanço do comunismo neles, então ali dentro desses elos frágeis do sistema. Então, olha só. Diante do avanço da influência comunista, o presidente dos Estados Unidos fez então um duro discurso, assumindo o compromisso de, olha só, defender o mundo livre contra a ameaça comunista. E ele não estava ali se dirigindo aos países bem próximos, né, à Europa Ocidental, mas aqueles países justamente que poderiam cair nas garras da União Soviética. Então aqui o contato era na base do peso militar mesmo dos Estados Unidos, com relação à importância relativa desses países no sistema. Então havia uma pressão militar, de força. Com os países aliados mais próximos, era diferente. Era um sentido de uma amizade mais próxima, viviam numa ameaça, esses países viviam aí numa ameaça mais real da União Soviética, então tinham contato com uma prioridade diferente, e era um contato financeiro. E foi principalmente aí utilizado o Plano Marshall. O Plano Marshall, né, um outro nome para Plano de Recuperação da Europa, né, o nome oficial Plano de Recuperação da Europa, que ficou conhecido como Plano Marshall, foi um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental. A função desse plano era promover a reconstrução dos países europeus que sofreram com a guerra, notadamente como uma forma de evitar o avanço do comunismo soviético para aquela região. O plano totalizou um aporte de 18 bilhões de dólares aos países europeus e foi utilizado para a reconstrução de identificações de indústrias, para a importação de alimentos, de mercadorias industrializadas e também no financiamento da agricultura. E esse plano funcionou de 1949 até 1951. Podemos dizer também que um dos filhotes do Plano Marshall foi a Organização Europeia de Cooperação Econômica, a OCDE, OECD, que depois vira OCDE, né? Criada para administrar esses recursos. E aí, quando acaba o Plano Marshall, os repasses de recursos, eles transformam a OECD em OCDE. Os principais beneficiados do Plano Marshall foram a Inglaterra, a França e a Itália. Entre os europeus e os Estados Unidos, né? Óbvio, que conseguiram criar instituições de fortalecimento da internacionalização dos capitais na segunda metade do século XX. E acabaram também conseguindo excluir a União Soviética do jogo financeiro internacional. Esse plano serviu ainda para criar as bases do chamado Estado de Bem-Estar Social na Europa, que acabaria sendo muito atacado a partir da década de 70. Além disso, o Plano Marshall possibilitou a transnacionalização do capitalismo ocidental, sendo um dos motivos para a vitória da esfera de influência dos Estados Unidos na Guerra Fria. A ajuda externa aos países, aos principais aliados políticos dos Estados Unidos, foi a principal diretriz das políticas externa e de segurança da Casa Branca durante muitas décadas. E entre os acontecimentos que se seguiram, então, ao Plano Marshall de reconstrução Europa, de
reconstrução do pós-guerra, a Guerra Fria que a gente está vendo nesse vídeo. Mas também teve, né, na questão fora da questão econômica, alianças como a OTAN, o Tratado de Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 49, e na parte militar a gente teve as intervenções da Coreia e do Vietnã. Essas questões se tornaram uma forma de enxergar o mundo muito tensa entre nós e eles, entre Estados Unidos e União Soviética, e que contribuiu enormemente para o ambiente de hostilidade da Guerra Fria. Nos próximos vídeos vamos ver então os conflitos de Vietnã e Coreia. Te espero!